Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Essa palavra que eu quero compartilhar com os irmãos chama-se "Há poder no sangue, por isso ainda fala". Quem fala? O sangue de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vai postar 2 Coríntios 5, 21. Aleluia. Amém? Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Irmão, o sangue de Jesus é algo muito poderoso. Se você pegar qualquer religião da face da terra, eles valorizam muito o sangue. Alguns valorizam o sangue de pessoas, outros valorizam o sangue de animais, mas nós valorizamos o sangue de Jesus. Hoje, se eu perguntasse aqui, quantos são pecadores? Quantos são pecadores? Levanta a mão. Aleluia, agora abaixa a mão. Quantos são justos? Abaixa a mão. Quantos são Pilatos? Nenhum. Porque Pilatos lavou a mão, ele não é pecador, não era nem justo. Você veja, eu acabei de ler o texto com os irmãos aqui. Quantos são justos? A minoria ergueu a mão. Quantos são pecadores? A maioria. E você sabe, talvez você ache, pastor, mas não tem nada a ver, tem tudo a ver. Porque quem se acha pecador, ele se acha alguém que não tem o direito de receber nada de Deus. Porque Deus não dá nada para pecador, Deus só dá para justo. Você fala, mas como que eu sou justo, pastor? Hoje eu xinguei, mandei tomar na Xuxa, e ir para aquele lugar, e não sei o quê. E os irmãos já vai se escondendo. Não, eu não estou aqui para te acusar. Eu briguei, eu não perdoo, e eu não sei o quê. Como que Deus vai me atender? Assim como Jesus não cometeu nenhum pecado, mas na cruz de Cristo, Deus fez ele pecado. Então ele não precisou pecar para ser pecador. Nós não precisamos ser perfeitos para se tornar a justiça de Deus. Tudo é por meio do sangue. Por isso é muito importante você ter revelação do sangue. O sangue que eu e você fomos comprados. Irmão, tem pessoa que até hoje acredita que está debaixo de maldição. Tem pessoa que acredita que está debaixo de maldição hereditária, com morte, com acusação, com doença, com pobreza, com família que não vai dar certo. Tudo porque não tem confiado no sangue. Você sabe, na lei, no Antigo Testamento, Deuteronômio 28, fala que se nós obedecêssemos as leis, as ordenanças, os mandamentos, que não são 10, que 10 já é impossível, são 613, você sabe disso. Aí eles seriam benditos, seriam abençoados, não iriam morrer, não iriam ter enfermidade, não iria acontecer coisas ruins. Mas nós não estamos mais debaixo da antiga aliança, nós estamos debaixo da nova aliança. Em Cristo Jesus nós nos tornamos justos. Eu sei que tem pessoa que fica brava quando pregamos isso. Pastor, você não fala isso que vai fazer do sangue de Jesus detergente. Irmão, pode fazer o que quiser. Um sangue que perdoou pecado, ele pode ser detergente, ele pode ser quiboa, ele pode ser sabão em pó. Tudo isso vale. Mas acima disso, ele perdoou os nossos pecados. As pessoas falam, mas se você ficar falando isso, o povo vai viver pecando. Não vai. Porque quem nasceu de novo, recebeu um novo coração, a prática do pecado é um acidente, não é uma projeção. Ele não fica planejando, arquitetando o pecado, porque ele sabe que agora ele se tornou filho. E nós, nesses dias, precisamos ter revelação do sangue de Jesus. Por que tem pessoa que mora 10, 15, 20 anos na mesma casinha, com a mesma TVzinha, com a mesma bicicletinha, com a mesma caminha, com a mesma geladeirinha? Nada contra. Mas porque acredita que aquilo é a vida para o resto dos seus dias. Mas não é. A abundância que Jesus conquistou é para nós também. Por que tem gente que vive com a família destruída? Porque ela olha para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó, e ela vê, nossa, eles viveram assim, eu também vou viver assim. Não. O que Deus nos deu é abundância. É um casamento em abundância, é uma vida financeira em abundância, é uma saúde em abundância.
Quantas pessoas dentro da igreja, minha mãe teve câncer, então eu vou ter. Minha mãe teve diabetes, que é a esposa do diabo, né? Diabetes. Então eu também tenho que ter. Minha mãe teve isso, eu vou ter que ter. Não. Foi tudo colocado na cruz de Cristo. Eu sempre falo para os irmãos de família. Minha mãe e meu pai são separados, minha sogra e meu sogro são separados. Mas eu e minha esposa já estamos há 18 anos. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Na cruz de Cristo foi quebrado todo divórcio, toda separação, toda falta de unidade. Por quê? Por causa do sangue. O sangue não só é o start, o sangue é o principal de tudo. Sangue de Jesus tem poder. Até o ímpio fala lá fora. Irmãos, eu já vi casos de pessoas estarem dois ímpios em balada. E a pessoa ficar endemoniada. E a outra assustada fala, sangue de Jesus tem poder. E o diabo sai correndo. Olha só que negócio doido. E eu falo para os irmãos, quando você tem revelação do sangue que perdoou, você vive uma vida diferente. E, com certeza, se você não tiver revelação no sangue, imagine, sobe alguém aqui demoniado e fica... Eu falo, vem alguém aqui correndo, por favor, me ajudar. Talvez alguns falem, não, hoje eu não jejuei, hoje eu não orei, não, hoje eu briguei, o diabo vai me acusar. Tudo por falta de revelação do sangue. Os irmãos ficam escandalizados nos nossos encontros, tem uns momentos lá que eu não vou contar, que é os jovens que fazem as orações, sabe por quê? Porque nós ensinamos que não é por eles, é pelo sangue. E nós precisamos ter revelação disso. Porque é bom jejuar, é bom ler a Bíblia, é bom ser uma pessoa que tem crescido, avançado, mas se não tiver revelação do sangue, de nada vale as suas obras. Porque o sangue nos mostra que não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Ele. E é através do sangue que dos nossos pecados Ele não se lembra mais. Eu não estou falando que você não peca, eu não estou falando que você não erra. Eu estou falando que todo pecado tem perdão por causa do poder do sangue. E o sangue de Jesus, ele fala até hoje, qual é a prova, pastor, de que Jesus não tinha pecado? A prova é que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Porque só ficava morto quem tinha pecado. Só que não tinha como a morte conter alguém que não tinha pecado. E porque Jesus não tinha pecado, ele fala, onde está a morte a sua vitória? Aonde? Jesus recebeu a vitória, porque ele não tinha pecado. Travada foi a morte pela sua vitória. Nós precisamos ser um povo que tem revelação do sangue. O sangue nos perdoou. O sangue nos purificou. Por isso que lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, ele fala assim, ó, se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar e purificar. Por quê? Por causa do sangue. Eu e você precisamos ter revelação do poder do sangue de Jesus nas nossas vidas. O sangue nos comprou, nos limpou, nos salvou, nos sarou. Você sabe o que é poderoso, irmãos? Lá em 1 Pedro, estou na introdução, aleluia, é só 3 pontinhos aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, fala que os anjos anelam pregar o evangelho. Está escrito, pode anotar, depois você lê lá. 1 Pedro 1, 12. Os anjos anelam pregar o evangelho. Sabe por que os anjos não podem pregar o evangelho e nós podemos? Porque tem dois tipos de anjos. Os anjos caídos e os anjos não caídos. Os anjos caídos, a Bíblia diz que já não tem perdão para eles mais. Amém? Que o inferno foi criado por o diabo. Mateus 24. Se você é crente, você já leu isso. Agora, os não caídos, como que eles vão pregar o evangelho se eles nunca caíram? Não precisou para eles arrependimento, não precisou para eles perdão. Mas para nós foi necessário perdão. Por isso que a nós foi dada a palavra da pregação do evangelho. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 25. Não dorme não, fala para o seu irmão do seu lado, irmão, não dorme não. Claro que é melhor você dormir aqui do que lá fora, mas aguenta aí, irmão. Aleluia. Dá aleluia quando é sono, dá glória a Deus, fala ui, 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 ai, 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 irmão, mas me acompanha aqui em nome de Jesus. Eu creio que hoje o Senhor vai te renovar, vai te fortalecer, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero ler alguns textos aqui que nos fala sobre o perdão pelo sangue.
Hebreus capítulo 12, versículo 24, diz assim: e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Você já leu a Bíblia, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, seu alimento é a Bíblia. Você leu lá em Gênesis capítulo 4, que fala da primeira morte na história da humanidade, sobre Caim e Abel, os dois filhos de Adão. Os dois foram cultuar a Deus e um ofereceu do melhor daquilo que ele fez, que era da sua plantação, que tinha a ver com a força do seu braço, que comerá do suor do seu rosto, vai arar a terra, vai agora ter que plantar, vai ter que regar para esperar o crescimento. Você já sabe da história, amém? Então, Caim, ele deu uma oferta boa, de tudo aquilo que o seu braço poderia dar para Deus. Mas aí fala de um outro homem que no mesmo culto também ofereceu oferta. E ele ofereceu a primícia do sacrifício de um animal. Uns estudiosos falam que era cordeiro, outros falam que era só um animal. Mas independente se era cordeiro ou animal, o sacrifício fala do quê? De confiar no sangue. Um confiou do que o seu braço poderia dar. O outro confiou no sangue. Tem muitas pessoas fazendo muitas coisas dentro da igreja e não vê resultado nenhum, porque fazem baseado na força das suas obras, do seu mérito, do seu jejum, da sua oração. Não fazem confiado no sangue. Quem faz confiado no sangue, ele está aqui, ele fala: Senhor, me muda, me transforma, me revela, me restaura. Agora, quem está confiado em si mesmo, ele fala assim: eu tenho que me policiar, eu tenho que melhorar, eu tenho que me cuidar, eu tenho que me ensinar, eu tenho que me doutrinar, eu tenho que me disciplinar. É sempre ele, olhando para ele. Mas quem está confiado no sangue, é sempre ele, olhando para Jesus. Eu e você, nós não estamos aqui na igreja porque nós queremos ser alguém melhor. Nós queremos ser alguém restaurado, transformado pela palavra de Deus. Você pode ver, quem está confiado em si mesmo, ele fala: hoje eu estou melhorando. Mas está melhorando não adianta, porque uma hora explode e causa um estrago. Estou me segurando para não falar nada. Já viu essa expressão? É o que eu sempre falo para os irmãos: não queria estar aqui, mas agora que estou, não aceito sair, porque quem me comprou foi Jesus, quem me escolheu foi Jesus, quem me guarda é Jesus, quem me transforma é Jesus, quem começou uma obra na minha vida foi Jesus, e toda obra que Ele começa, Ele é fiel para terminar. Nós, muitas vezes, temos facilidade de desistir, de parar pela metade, ou de parar até no começo, mas Ele não, tudo que Ele começa, Ele termina. Nós precisamos ser um povo que é confiado no sangue. Irmão, tem pessoa que leva a vida como se a vida dela tivesse escrito num livro cheio de errorex. Então hoje eu estou salvo, fui para o culto, aleluia, arabacaia, e sai orando em língua, rodando. Aí chega lá, vê o que não queria ver em casa. Tomar naquele lugar, que não sei o quê, não sei o quê. Aí fala: nossa, eu estava salvo agora, hoje eu não estou mais salvo. Da manhã arrepende e está salvo de novo. Daí coloca o nome no livro da vida. Irmão, o livro da vida celestial não é cheio de errorex ou corretivo. Ele é um livro que foi limpado pelo sangue. Então, não tem a ver com o que eu faço ou deixo de fazer. Tem a ver com o que Ele fez. Já parou para pensar, irmão? Só a tua família. Vamos pensar, só aqui, ó. Se todo dia eu e você pecasse, se arrependesse e perdesse a salvação, o trabalho que nós ia dar para os anjos. Ó, Gabriel, já tirei o Rafael lá, agora coloca de novo você. Ó, Miguel, agora é você. Imagine que bagunça que ia ser. Se a salvação é de graça, o manter a salvação também é de graça. É pelo sangue. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se vanglorie. Se você dá conta de manter a sua salvação, então não depende de Deus. Depende de você. Só que lá no céu só vai ser aceito aquilo que dependeu de Deus. E não de você. Essa é a questão. Irmão, o inferno, cadeia, está cheio de gente inocente, está cheio de pessoas boazinhas. Porque é o seguinte: quantos pecados o homem cometeu para sair do Éden? Não creu. Quantas obras de justiça o homem tem que cometer para ir para o céu? Crer. É o crer e o não crer.
Se creu, está salvo. Não creu, está condenado. Se creu, é transformado. Se não creu, está condenado. É que nem vício. Por que eu larguei alguns vícios? Porque eu sou bom? Porque eu usei adesivo? Porque eu fui no psicólogo? Não. Porque houve um dia que lá no encontro eu criei que eu não precisava mais daquilo. Eu criei que aquelas amizades não faziam mais parte da minha vida. Eu criei que eu não precisava mais beber. Eu criei que eu não precisava mais fumar. Eu criei que eu não precisava prostituir. Tudo tem a ver com o crer. E tudo tem a ver com o não crer. Porque você pode ver todo dependente de alguma coisa, ele fala, eu queria, mas eu não consigo. Então ele crê que ele não consegue. Como quem é liberto, ele crê que ele consegue. Só que tudo tem a ver com o sangue. E eu quero ler alguns textos aqui da palavra do Senhor que fala a respeito do sangue. Amém? Aleluia, irmãos. Até o perdão, irmão. Sinto em te falar aqui, o perdão a pessoas, tudo tem a ver com crer no sangue. Porque Caim matou Abel? Porque ele achava que ele era melhor que Abel. Por que ele não perdoou Abel? Porque ele achava que ele era melhor e ele tinha que fazer Abel pagar. Mas por que Jesus perdoou quem matou ele, antes dele morrer? Porque ele sabia que não tinha a ver com o que o homem faz, tinha a ver com o que Deus estava fazendo. E é por isso que ele fala o quê? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas quantas pessoas dependem de si mesmas e falam, não, tem que pagar. Você fez, vai ter que pagar. Não, esse merece. Irmão, se fosse para você receber o que você merece, eu receber o que eu mereço, é só nós parar 2 minutinhos na frente do espelho que nós vamos ver que nós não merecemos nada. É que nem casal, não aguento mais o fulano. Mas se casasse com alguém igualzinho a você, você aguentaria? Certeza que menos ainda. Com certeza a pessoa que está com você aguenta mais você do que você se aguentaria. Só que quando nós não olhamos para o sangue, nós olhamos para nós. E nós achamos que nós somos muita coisa. Que sem nós ia perder muito, irmão. Me perdoa. Só Deus para nos aceitar. Você entende? Então nós precisamos olhar para o sangue. Aleluia, irmão? É igual hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia. A Santa Ceia é um memorial para lembrar o que ele fez, não o que nós fizemos. Quantas pessoas se batizaram e hoje falou palavrão, e hoje fez alguma coisa? Não, hoje eu não sou digno do sangue, porque está escrito que ai daquele que tomar ceia indignamente. Bom, quem que é digno de tomar uma Santa Ceia sem Jesus? Só que o contexto lá, os irmãos sabem, o povo estava embriagando, o povo estava entrando em demanda, e Paulo falou, ei, a ceia é para lembrar que ele perdoa os nossos pecados, não para ficar fazendo mais pecado, foi isso. Mas ele falou assim, avalie e beba. Quando você não ceia, você está falando, eu sou digno de fazer na minha força sem depender do sangue. Você pode pensar que você está achando que você é indigno, mas você está falando que você é digno. Porque todo mundo que rejeita a ceia, o sangue, ele está falando, Deus não fez o suficiente, porque ele não conseguiu pagar o preço do pecado que eu estou cometendo hoje. Só que se olhar João, Jesus fala que quem não participa da ceia, aí sim ele está cometendo um grande pecado, que ele está rejeitando o corpo e o sangue. Que Deus nos livre disso, irmão. A ceia não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Porque é o seguinte, se não tomar a ceia porque se sente indigno, adiantasse, no outro domingo a pessoa tinha mudado e já estava tomando a ceia. Mas passa semana, passa mês, passa ano, passa década e continua na mesma vida. Por quê? Porque não depende do sangue. Que Deus nos livre disso em nome de Jesus, amém? Não avalia você, avalia o sangue. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz assim, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Graça, foi de graça. Para você não custa nada, mas para ele custou tudo. Irmão, em tudo, anote isso que eu vou falar, vocês podem anotar. Em tudo na nossa vida, todo prazer tem um preço. Sexo fora do casamento tem um preço. Alguns engravidam antes do tempo, tem que abortar. Outros pegam doença. Outros acabam prejudicando a pessoa. N coisas eu poderia mencionar. Tantas coisas que tem prazer nesse mundo, mas tem preço. Aí você fala, então eu não posso viver nada que é prazeroso. Sim, pode viver as coisas prazerosas em Deus. Porque todo prazer tem preço. Os prazeres desse mundo têm um preço. O salário do pecado é a morte. Mas os prazeres em Deus também têm um preço.
a morte de Jesus na cruz. E esse preço o Senhor pagou, um alto preço. Antes, quando pecasse, tinha que morrer. Agora, quando peca, o destruidor, o vingador, quando ele vem tocar em você, ele vê o sangue. Você já ouviu falar de um homem chamado Martin Luther, que é em alemão, mas é Martinho Lutero? Ele foi alguém que, ele conta, porque ele trouxe a reforma protestante, os irmãos já sabem. E ele conta que um dia, na sua biografia, um dia ele estava na sua cama dormindo, e ele foi acordado, e um espírito imundo, um demônio, acordou ele na cabeceira da cama dele. E ele tinha acabado de ter a revelação de Jesus Cristo, a justificação pela fé, de Romanos capítulo 1. E aí ele fala que o demônio falou: eu vim aqui falar tudo que você está fazendo de errado. E ele falou: pode listar tudo. E o demônio começou a falar todos os pecados que ele cometeu. Aí o demônio falou: você cometeu tudo isso. E isso é verdade. Em 1517, Martinho Lutero falou dessa verdade. E ele falou assim: agora deixa eu te falar o último. Está tudo pago pelo sangue. E ele conta que esse demônio, na hora, teve que sair. Você sabe, há um tempo atrás, o pastor fez uma capacitação para nós. E ele contou um testemunho muito forte. Que tinha um irmão lá, fazendo libertação na igreja lá. E aí, o irmão fazendo libertação, o demônio veio assim: que é você? Vem querer me expulsar? Está me tirando? Você estava roubando banana do vizinho lá? Acho que esse demônio era adolescente ou jovem, porque jovem que fala, está me tirando, né? E aí o demônio falou: está me tirando? Você estava roubando banana lá? E aí ele falou assim: eu peguei banana mesmo, mas o Senhor me perdoou, eu me arrependi, agora sai, em nome de Jesus. E o demônio teve que sair. Que não tem a ver conosco, tem a ver com o sangue. Irmão, como a nossa vida muda quando nós temos revelação do sangue. Tem pessoa que quer parar de fumar para fazer a obra, quer parar de beber, quer parar de fazer muitas coisas. Só que talvez para alguns nem dê tempo de fazer. Porque se precisa de você parar por você mesmo, não precisa de Jesus. E a igreja é para alguém que precisa do sangue. Eu recebo inúmeras mensagens, irmãos, inúmeras. E não é mentira, eu falo na presença do Senhor. Pastor, fulano está lá na tua igreja, lá, mas está fazendo isso, está fazendo aquilo. E eu sempre repito a mesma coisa: lá é o hospital para doente. Lá é para quem quer mudar de vida. Lá é para quem está pedindo ajuda. Lá é para quem está pedindo socorro. Por isso que nós falamos que homem é homem, mulher é mulher. Porque aqui nós aceitamos todos. Mas aqui é o lugar de alguém que se arrependeu. Então, igreja é lugar de arrependido. Então, eu até bebo, mas eu me arrependo e eu quero ser liberto. Eu até fumo, mas eu me arrependo e eu quero ser liberto. Eu não paro com mulher nenhuma, então eu me arrependo porque eu quero ser liberto. Eu não consigo ficar com ninguém, mas eu me arrependo e eu quero ser liberto. Esse é o lugar. Pode ser que era estuprador, pode ser que era qualquer coisa que você puder mencionar. Mas tem que estar aqui porque quer mudança, transformação, restauração. Tem que crer que o sangue pode limpar, perdoar, purificar. Igreja é lugar de pessoas arrependidas. Sabe como que é o nome de uma pessoa que é justificada pelo sangue? 2 Coríntios 5:21, alguém que é um pecador arrependido. Se eu estou aqui, mas eu quero ficar com um monte de mulher, então não estou arrependido, não é um lugar. Agora, se eu estou aqui e eu quero mudança, não, eu estou vivendo isso, mas essa não é a verdade, é só um fato, mas eu não aceito, eu quero mudança, então é o lugar certo. Porque lugar de ficar em casa ou em outros lugares aí, é lugar de pessoas que não confiam no sangue. Mas a igreja é lugar de quem confia no sangue. Irmão, olha, se fosse contar metade da história de irmãos que já chegaram no nosso meio, esses dias que eu não entendo as pessoas. Se a pessoa não muda, ela fica braba. Se a pessoa testemunha que era tranqueira e mudou, ela fica brava também. Fala, que? A igreja de vocês aí é tudo ex-assassino, ex-pedófilo, ex não sei o que, ex-adúltero. É a igreja. A igreja é lugar de ex-tranqueira, tudo, essas coisas aradas mesmo. Por quê? Porque é tudo um pessoal que estava doente e veio buscar o médico dos médicos. Que não só é médico, mas ele dá o remédio, o Espírito Santo, que cura, que limpa, que sara, que restaura. É a igreja. É o lugar dos que não era, é o lugar dos rejeitados, é o lugar dos doentes, é o lugar daqueles que não tinha mais jeito. Daí vieram para cá, deu sangue,
curou, limpou, salvou, sarou, libertou, restaurou, restituiu. Poderia dar inúmeros nomes aqui para você. Essa é a igreja. E se vem alguém que acha que é bom na igreja, glória a Deus, e continue se tornando melhor ainda. O que você não pode achar é que tudo tem a ver com você, porque não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver com Ele. Não sei quem Ele era, mas eu era cego, agora eu vejo. Isso. Você chegou aqui sem esperança, você chegou aqui sem objetivo de vida. Mas houve um dia que o Senhor encontrou você, te deu uma nova perspectiva. Jovens que terão visões, velhos que sonharão, filhos que profetizarão. Na onde que você vai encontrar isso? Na igreja. Onde tem o sangue de Jesus. Há poder para curar, para salvar, para libertar, no sangue de Jesus. Amém? Primeiro ponto, aleluia. Oh, glória. Sei que os irmãos vão me aguentar e que os irmãos são uma bênção. Aleluia, irmãos. Mas eu vou conseguir esses 3 pontinhos em nome de Jesus, amém? Se eu não conseguir na tua cela, teu líder consegue. Irmão, tudo na nossa vida tem a ver com o perdão. E nós precisamos ter revelação do poder desse sangue. E a primeira coisa que eu quero compartilhar é: o perdão dos pecados nos gera fé. Quem tem revelação do perdão dos pecados, ele recebe fé. Você sabe, o pastor Luiz, ele faz parte de uma Global Kingdom, tem grandes pastores e homens de Deus que são pastores de grandes igrejas. E um dos pastores que estava lá nessa reunião um dia testemunhou que um dos pastores dele adulterou e foi disciplinado, porque nós também disciplinamos se precisar. Deus disciplina se precisar, porque o pai disciplina o filho que ama, amém? E aí esse pastor adulterou, e aí ele foi afastado por 2 anos. Só queria que os irmãos não ficassem agitados lá atrás conversando. Reverência à palavra. 2 anos. Irmãos, você pode dar risada de mim, que sou gordo, que eu sou feio, mas não dá risada que eu estiver pregando da palavra, porque daí é falta de reverência com a palavra, amém? Mas tem uma coisa que me deixa indignado, é quando desrespeita a palavra. Que é a palavra que limpa, é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que restaura. Conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Voltando aqui. Aí o que acontece? Esse pastor contou que um pastor dele adulterou e foi disciplinado por 2 anos. E aí, quando deu esse tempo da disciplina, cuidaram do casamento, Deus restaurou, Deus restituiu. E agora o pastor dele queria que ele voltasse para o ministério. E aí esse pastor não queria voltar, porque ele se sentia acusado, condenado, ele não acreditava que tinha perdão. E aí esse pastor falou: Deus, me dá uma revelação, me dá uma palavra para mim liberar para ele retornar, porque esse é o chamado, esse é o propósito. Não é o que ele fez que define ele, mas é o que o Senhor fez por ele e tal. E aí esse pastor conta que ele teve uma visão, um sonho celestial, e ele chega lá no céu, e um anjo bibliotecário chega para ele e fala: o que você quer aqui? Ele lá: eu queria conhecer da história de tal fulano lá. E aí esse anjo conduz ele à biblioteca celestial, onde tinha os livros, né? Isso tudo foi um sonho espiritual, que foi um fato que aconteceu. E aí tem lá um monte de gaveta, e esse anjo dá o livro com o nome dessa pessoa, e ele começa a folhear lá, ele vê o dia que nasceu, cresceu, foi ordenado ao ministério pastoral, teve filho, casou e tal. E aí ele vai procurar a data que esse pastor adulterou, e chega nessa data, está em branca a folha. Ele fala: mas está faltando uma página aqui. Aí o anjo fala: mas como assim faltando uma página? É, porque ele fez tal coisa, ele cometeu um adultério e não está aqui escrito. Daí o anjo fala para ele assim: o que o sangue perdoa, nós não anotamos. Estava pago. E ele conta essa visão para esse pastor, e até hoje esse pastor está firme no ministério. Deus tinha perdoado ele, mas ele não acreditava e ele não se perdoava. Tem muitas pessoas dentro da igreja que ela já foi perdoada por Deus, já foi perdoada por pessoas, mas ela não se perdoa. Pois eu quero ler Hebreus 8:12 mais uma vez com você. Abre lá. Hebreus 8:12. E já estou no primeiro ponto, amém? O perdão dos pecados gera fé, aleluia. Bom, você sente que o Espírito de Deus está pairando no nosso meio aqui, aleluia?
Eu creio que hoje o Senhor quer curar muitas pessoas aqui. Não é nem curar somente fisicamente, mas é curar a alma de pessoas aqui. Porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos segundo o poder dele que opera em nós. Amém? Hebreus capítulo 8, versículo 12 diz assim: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Veja, quando nós temos consciência do perdão pelo sangue, irmão, não tem nada a ver conosco, tem a ver com Ele, porque não é o que eu fiz ou deixei de fazer que me define, mas é o que Ele fez por nós. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: ora, a fé vem pela pregação, e a pregação de Cristo. Precisamos ouvir de Cristo. Você vai ver que a maior ordenança de Jesus está o quê? Ide por todo canto, pregai o Evangelho. O que o Evangelho anuncia? O perdão dos pecados. Quando nós ouvimos que os nossos pecados foram perdoados, isso nos dá fé. Porque é o seguinte, a maioria dos irmãos que hoje lideram comigo, começando por mim, era alguém ensimesmado, tímido, tinha vergonha de falar, mas ele começou a ouvir: você pode, você consegue, você é capaz, você foi escolhido, você foi chamado. Agora você tem que frear, que os irmãos não param de falar. Pode ver, vai fazer um momento de oração, é 5, 10 versículos que prepara e prega depois da oração. Fala para vir fazer uma abertura aqui, tem que ler uma pregação. Tudo virou pregação para os irmãos e aleluia. Porque crente calado é crente oprimido. Crente calado é crente que não creu no perdão. Porque crente que crê no perdão, ele quer falar, ele quer contar para todo mundo: eu fui perdoado, você pode ser perdoado também. Se houve chance para mim, tem chance para você. Se Deus me resgatou, pode resgatar você. Ele não consegue ficar calado. Ele fala: mas se teve jeito para mim, como é que não vai ter para aquela pessoa? Irmão, quando que você se imaginou num domingo, 2 horas aqui? Talvez você pense que o maior milagre é câncer que sai pela boca, é paralítico começa a andar, aleluia. Mas o maior milagre é você estar aqui, num domingo, o único dia que você poderia estar em casa, descansando para ir trabalhar amanhã, você está aqui, ouvindo a pregação do Evangelho, que é poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Na onde que você ouviu que casamento seu tem chance ainda? Aqui, pregação de Cristo. Tem restauração, tem restituição. O maior milagre de Deus foi num casamento. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento, aonde águas paradas se tornaram em vinho. Aonde? Na igreja, aonde tem um sangue, pregação do Evangelho que gera fé. Amém? Segundo, aleluia, glória a Deus, o perdão dos pecados gera amor. Lá em Lucas, capítulo 7, do 36 ao 50, não vou ler, porque é muito versículo, amém? Mas se anota aí para você ler na sua casa, Lucas 7, do 36 ao 50, eu vou resumir o texto para você. Então, o perdão dos pecados gera amor. Eu sei que você sempre ouviu: você tem que amar mais a Deus, você tem que amar mais sua família, você tem que amar mais seus filhos. Não é você tem que amar mais, é o quanto você foi amado. Irmão, não tem como eu ter revelação de que eu fui amado de Deus e não querer amar os meus filhos, não querer amar minha esposa. Foi o que aconteceu lá em Lucas. A Bíblia fala que tinha um fariseu chamado Simão, e ele era um cara muito importante, e chega uma mulher pecadora lá, e ela entra lá, e o que acontece? Todo mundo começa a criticar aquela mulher, inclusive Simão. Aí Simão fala assim: olha, tem uma pessoa que te deve 50 denários, outra 500 denários, e nenhuma das duas pode te pagar. E aí você perdoa os dois, qual dessas pessoas será mais grata a você? Ele fala: mais grato a mim será aquela pessoa que foi mais perdoada. Ele falou: bem dissesse, eu entrei aqui, você não me deu ósculo santo, que é beijo no rosto. Você não lavou os meus pés, que a cultura judaica, quando entrava, por causa da poeira nos pés, andava tudo de sandália, tinha que lavar os pés para comer, porque eles não comiam em mesa grande como nós comemos hoje. Eles comiam sentados e ficava um olhando para o pé do outro, então era muito nojento, então eles tinham que lavar. E aí essa era a cultura. E ele fala assim: você não me deu ósculo santo, você não lavou os meus pés. Essa mulher, desde que eu entrei aqui, ela derramou perfume e não para de beijar os meus pés. Sabe por quê? Ele fala assim: porque quem muito foi perdoado, muito ama.
Por que você vê pessoas dentro da igreja extravagante para servir, para estar em tudo, para dizimar, para ofertar? Porque elas tiveram revelação do quanto elas são amadas. Elas sabem que o dinheiro delas não pagaria o casamento delas. Elas sabem que o dinheiro delas não pagaria psicólogo para largar a depressão, para largar a síndrome do pâncreas. Elas sabem que o dinheiro dela não libertaria do vício, mas o sangue libertou. E ela fica tão grata que ela fala: o que é o meu dinheiro, o que é o meu tempo, perto do que Deus fez por mim. Quanto mais revelação nós temos do amor de Deus por nós, mais nós queremos fazer. Por que tem pessoa que reclama de tudo? Porque ela não teve revelação do quanto ela é amada. Porque, irmão, quem se sente amado, ele sente prazer em viver. Quem são os depressivos? Quem quer se matar? Só olhar o histórico. É quem se sente amado, quem se sente estorvo, quem se sente cocô do cavalo do bandido, quem acha que é incômodo para todo mundo. Agora, a pessoa que se sente amada, ela quer se matar? Jamais. O sangue nos revela que nós somos amados. Por que uma pessoa, o que leva uma pessoa a falar: não vale nada, ninguém me ama, ninguém me gosta, ai, bem me quer, mal me quer, ai, status de depressão, status de quero se matar, e Facebook, ninguém me ama. Por quê? Porque ainda não ouviu a voz do céu: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Porque quem tem revelação do sangue, ele sabe, não só sente, mas ele tem uma convicção, uma firme convicção de que ele é amado. E aí ele não fica necessitando de amor dos outros, ele é tão amado que ele quer dar amor para os outros. Porque ele fala: cara, é tanto amor que eu recebi, eu preciso dar desse amor, dar para a esposa, dar para os filhos, dar para os meus irmãos. Você pode ver quem que se isola, quem não tem desfrutado do amor de Deus. Porque quanto mais amor de Deus eu recebo, mais eu quero dar para as pessoas. E não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Porque você transborda. Irmão, servir a Deus não é peso. A minha vida só melhorou. Eu louvo a Deus. Jamais eu teria a família maravilhosa que eu tenho, não fosse Jesus, o sangue, a igreja, Ele ter me perdoado. Não é peso liderar. Sempre falo para o irmão: está pesado, deixa que eu lidero para você também, porque para mim é maravilhoso. Eu fui muito perdoado. Então eu quero dar desse amor, liberar palavras que expressem esse perdão. Então não é peso para mim. Ser pastor, liderar, abrir mais uma igreja, ir viajar amanhã, para mim tudo é uma diversão. Me sinto num parque de diversão, andar de barco, irmão. Da onde que eu morando em Curitiba, eu ficar andando de barco. Só a igreja me proporcionou andar de barco. Mas por quê? Porque eu tenho revelação de que eu fui perdoado, de que eu sou amado. É essa a revelação que nós temos que ter. Aí não é pesado vir para o culto, aí não é pesado ir para a célula, aí não é pesado ajudar a carregar as crianças para vir ontem cultuar os kids aqui, 50 crianças recebendo a palavra, porque eu fui muito perdoado, porque eu sou muito amado. É essa a revelação que nós temos que ter. Aleluia. Terceiro e último para encerrar. Eita glória. 3, terceiro ponto. Aleluia. O perdão dos pecados nos enche do Espírito. Abre a sua Bíblia lá em Atos capítulo 10, versículo 44. Atos 10, 44, perdão dos pecados nos enche do Espírito. Olha só como é poderoso o perdão, irmão. Você lembra lá em Marcos 2, que eu não vou ler aqui, é muito texto. Mas Marcos 2, a Bíblia fala que 4 amigos levaram um homem na maca lá, para ser curado por Jesus, vai pelo telhado. Essa história você sabe, você conhece, amém? O que Jesus fala para aquele cara antes de curar ele? Dos seus pecados você foi perdoado. O que Jesus falou para a mulher que foi pega em adultério em João 8? Vai, não peques mais, porque você foi perdoada. Sabe por que sempre Jesus falava foi perdoado? Porque na lei, eles sabiam que quando tinha enfermidade, quando tinha alguma coisa ruim acontecendo, que as maldições atingiam a vida financeira, atingiam a saúde, atingiam a morte e a condenação e a acusação. Então, no Antigo Testamento, quem estava com lepra, quem era paralítico, quem estava doente, eles criam uma coisa, é maldição hereditária, até 3ª e 4ª geração. E aí o que acontece? Aquele povo não acreditava que tinha cura para eles, porque eles achavam que estava debaixo de maldição. Tanto é que lá em João 9, quando Jesus cura o cego lá, o que eles falam? Quem que pecou? Foi você ou foi seus pais? Porque na lei, se fosse pecador,
tinha que ter enfermidade, era maldição. Aí, no Novo Testamento, você vai ver o que Jesus fazia. Primeiro ele falava assim, ó, você está perdoado. E quando ele falava, você está perdoado, a pessoa tinha fé, e ele falava assim, você está perdoado, vai, levanta, pega o seu leito e anda. Quando a pessoa tinha consciência daquele perdão, ela abandonava a enfermidade e ela levantava. Porque ela sabia que a única coisa que barrava ela era a falta de perdão. Mas quando ela recebia a consciência de perdão, ela abandonava a maca e ela levantava e andava. E é o que aconteceu lá em Atos 10, 44. A Bíblia fala que Pedro, já vamos ler, só quero resumir para chegar nesse versículo. Pedro estava lá orando e tal, e aí o que aconteceu? Veio um anjo e falou para Cornélio, vai lá e chama Pedro para ele vir pregar para vocês. E aí Pedro vai pregar, e por que o anjo não pregou? Porque eu já expliquei para os irmãos, só tinha 2 tipos de anjo e tem até hoje. O que caiu e o que não caiu. Quem caiu não tem perdão, quem já caiu, quem não caiu, não experimentou o pecado, então não tem como pregar perdão de pecados. E aí chamou, Pedro foi lá e pregou. E a Bíblia fala que enquanto Pedro pregava, eles tiveram consciência que foram perdoados, e a Bíblia fala que caiu o Espírito sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Por que as pessoas não conseguem ser cheias do Espírito Santo, pastor? Porque não conseguem crer que são perdoadas. Então ela acha que ela não pode, ela não é digna de orar em línguas, ela não é digna de profetizar, ela não é digna de orar por cura, ela não é digna de orar por libertação, porque ela não foi perdoada. Mas quem tem revelação e consciência de que foi perdoado, ele consegue ser cheio do Espírito. Porque ele sabe que não é ele que se enche, mas é o Espírito que enche ele. E olha só o que Atos 10, 44 diz, estamos quase encerrando. Atos 10, 44. O Espírito Santo desceu sobre eles. Ainda Pedro falava estas coisas quando? O que Pedro pregava, irmãos? A palavra, mas o que a palavra era pregada? Remissão dos pecados, que lá em Atos 2 você vai ver que ele prega, e Atos 3 em diante, remissão dos pecados, amém? Então está notório aqui que o que ele pregava era que Jesus tinha morrido por eles, amém? E olha só, ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra, ou seja, pregação do Evangelho, dos seus pecados não me lembro mais, já foram perdoados. Essa palavra caiu, já falei para os irmãos, vou repetir porque tem gente nova, é epipípto no original grego, que significa cair ou abraçar, que é a mesma palavra que o pai veio e abraçou o filho pródigo. Quando ele se arrependeu e creu que o pai era bom, ele recebeu um abraço, e ele abraçou, que é essa palavra epipípto, caiu. Quando você senta, você ouve que você é perdoado, que você é amado, que você é agraciado, que você é escolhido, você recebe do poder. Você pode ser cheio do Espírito Santo